Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Bom, hoje então nós vamos falar sobre o karma planetário. Uma das coisas que muito pouca gente que está aqui percebe ou entende é uma coisa muito importante. Bota a foto aí. Essa foto aí tá ruim pra caramba, bicho. Pega outra. Essa não dá pra entender direito, não. Né? Eu quero que vocês observem. Vocês estão observando esse. Aqui é o Sol. Vocês estão observando esse pontinho abaixo do Sol aí? É o planeta Terra visto de longe. Visto de bem longe. Visto lá de Júpiter. Não, mãe, puta que pariu, meu. Não quero Terra e Lua. Eu quero que você pegue lá de Júpiter. Lá dos anéis de Saturno. Então, a Terra e a Lua? Não, mas está com um zoom. Né? A Terra e a Lua. Mas ela parecia um pontinho muito mais pálido. Não parecia esse ponto brilhante do jeito que está acontecendo aí, não. Está alguma coisa errada aí. Hã? Tá, mas pega aí, escreve aí, pálido ponto azul. Pálido ponto azul. Pega essa foto, chamada pálido ponto azul. Não, mas pesquisa no Google, não é em cima. Hã? Aí, agora sim. Ó, nós estamos lá de longe. Ó, você está vendo esse pequeno pontinho no anel aí? Ó, no meio do nada aí, ó. Tem uma setinha aí, tem um pontinho, vocês estão vendo? Então, esse é o mundo que vocês moram. Para quem está lá em Saturno olhando para nós. Entendeu? Então, eu quero que vocês entendam. Deixa essa foto lá. Enquanto eu falo isso, deixa aí. Essa foto, ela foi tirada pela sonda Voyager, né? Quando ela estava passando pelos anéis de Saturno, tirou a foto da Terra. Né? Então, para nós percebermos tudo que está acontecendo aqui, toda a desgraça, toda a guerra, toda a desgraça humana, todo o karma humano, está naquele pequeno pontinho no espaço. Tá? Então, é como que se para o universo, para o espaço, isso não é nada, é um ponto de areia, um grão de areia no meio do nada. Agora a pergunta é, qual a importância? Agora se você desce para a Terra, você, somos um no meio de 8 bilhões de pessoas, esse aglomerado, essa complicação de gente. Né? Então, nós vamos falar sobre o karma planetário, sobre o que é um planeta, o que é um sistema solar. A Terra está dentro de um sistema solar. Ela faz parte de algo no espaço. Então, tudo que acontecer nessa região do espaço vai afetar o planeta como um todo. Né? E quem está morando nesse planeta, né, tem uma velha frase do famoso chefinho americano lá, né? Esqueci o nome dele. O que acontecer, né, à Terra, vai acontecer aos filhos da Terra. Vocês estão entendendo? Por isso que você tem que tratar muito bem a Terra. Porque o que acontece, os desequilíbrios planetários vai afetar a humanidade como um todo. Então, hoje nós vamos falar tudo que afeta a humanidade como um todo. Da mesma forma que eu sou um espírito, presta atenção, e eu venho para reencarnar ou encarnar exatamente em 1930 na Alemanha, por exemplo, como um judeu. Eu já sei o que vai acabar. Então vamos supor que você é um espírito, você já está sabendo da história, você vem para a Terra para passar um apocalipse planetário. Entendeu? Certo? Então vamos ver quantos apocalipses planetários nós poderemos esperar para o nosso mundo, o nosso planeta. Né? Então vamos fazer todas essas discussões para que a gente possa entender como é que funciona tudo isso. Tá? Tudo bem.
Se nós lá em Atlântida tivemos um cataclisma de ordem planetária, que continentes inteiros se afundaram, né? O planeta virou de ponta cabeça. Além de uma guerra mundial que existiu naquela época também, com armas muito sofisticadas. Bilhões de pessoas morreram. Tem um relato maia, que nessa mesma época que estava tendo o chamado grande dilúvio universal, né, a grande catástrofe da Atlântida, num único dia, o continente de Mu, que ficava na região das Ilhas Galápagos, isso é um relato bem descrito nos textos maias. 64 milhões de habitantes morreram num único dia, por causa do afundamento do continente inteiro. Tá? Então, vocês imaginem o que é. Isso foi acontecer, isso é uma região do planeta, foi acontecendo em várias partes do planeta, muita coisa. Então o planeta inteiro não tinha para onde você correr, certo? Para onde você se abrigar. Ok? Muito bem. Então vamos ver. Então, o que significa karma planetário? O que pode acontecer com o planeta que afeta toda a população do planeta, independente de onde, como e de que lugar você esteja? Da sua nação, né? Porque você é um indivíduo. Além de você carregar seu karma individual, você carrega o karma de uma nação, de uma sociedade, de uma cultura, de uma religião. Tá? Agora você pode estar envolvido numa coisa mais planetária, você carrega o karma do planeta como um todo. Essa pandemia foi planetária. Entendeu? Então, isso que nós vimos. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa que está bem na cara de vocês aí, a chamada pandemia. Né? Você sabe, existe muita diferença entre uma epidemia e uma pandemia. Né? E uma endemia. Você sabe, Ju? Você tem que saber. Você que está estudando essas coisas. Qual que é a diferença entre uma endemia, uma epidemia e uma pandemia? Então, vocês fiquem aí. Então, a pandemia, ela é um karma planetário, certo? Nesse caso, ela afetou o planeta como um todo. Às vezes, o que é uma endemia? Você tem, por exemplo, a febre amarela, ela só fica naquela região da floresta ali. Ela fica endêmica ali, certo? Ela não sai dali, ela não vai para outro lugar. Porque para ela ir para outro lugar, o vetor dela, né, não vai para outro lugar. O vetor dela é o mosquito, né? Entendeu? Então, o mosquito não sai daqui e vai para a Antártida, por exemplo, né? Tá? Então a doença ela fica endêmica numa determinada região, ela não se torna pandêmica. Né? Bom, então a pandemia é algo que afetou o planeta como um todo. Tudo que afeta o planeta como um todo e que as pessoas não têm como escapar, não têm como fugir às vezes, né? Muito bom, tá? Você quer ver uma coisa? O aquecimento global, né? O que a gente fala de aquecimento global. Né? Ou seja, a mudança climática. Eu vou mostrar para vocês, todos vocês assistiram o famoso desenhinho A Era do Gelo. Não é? Teoricamente, o que eu senti... Eu sou super inclinado, mas super inclinado a não acreditar em porra nenhuma que os geólogos falam, tá? Os geólogos não bosta nenhuma de nada. Tudo que eles fizeram deu errado. Você imagine, a gente sabe esotericamente que o continente da Antártica estava nos planos tropical, puta, tem lá 10 mil anos atrás, eles não conseguem identificar que aconteceu tudo isso na Terra há 10 mil anos atrás, quanto mais vou confiar neles há 30 milhões de anos atrás, há 50 milhões de anos atrás, eles não acertavam porra nenhuma, não confio não. Não confia não. Eles não têm poucos dados para saber o que aconteceu lá atrás. Nem datar direito, geologicamente, dá para datar, às vezes, certas coisas. Então é complicado. Eu não confio muito.
Mas todos vocês, né, tiveram, né, a Era do Gelo. Se for um desenho lá da Era do Gelo, né? A Era do Gelo, a Terra congelou até o Equador. Né? Congelamento até o Equador. Isso afetou todo mundo. Isso afetou todo mundo, todo o planeta. Resfriamento total, a mudança de hábitos, quantas plantas, quantas coisas não morreram por causa disso. Falta de alimento, escassez. Isso é um karma planetário. Afetou o planeta inteiro. E segundo os geólogos, né, durou 100 mil anos. Ela só terminou no final da Atlântida. Segundo eles, né? Que eu também não confio lá muito. Tá? Você está entendendo? Muito bem. Então, isso é um fator, se nós mudarmos o clima, se a Terra superaquecer ou superesfriar, ela afeta as formas de vida e todo o ecossistema e todo o planeta de uma forma geral. Tá? Escrever um outro perigo. Ejeção. Procura aí, ejeção de massa coronal. Solar. Quem assistiu um filme com o Nicolas Cage chamado Presságio? Hã? Vocês não assistiram? Oi? Isso. Ejeção de massa coronal é uma explosão solar muito intensa, que ela forma esses arcos aqui que vocês estão vendo. E quando ela explode, ela manda muita, mas muita matéria para o espaço. Ela muita radiação, muita partícula. Ela joga um feixe de partículas no espaço. Né? Agora você faz assim, pega uma outra foto chamada ejeção de massa coronal atingindo a Terra. A gente vai ver uma massa coronal chegando na Terra. Essa aqui, ó, por exemplo, ó, essa foto que está aqui, no meio aí, essa azulzinha aí, amplia ela para mim. Uhum. Consegue ampliar ela? Essa que está no canto aqui, vocês vão ver. Então o Sol dá uma explosão e essa massa chega e bate no campo magnético da Terra. Se nós não tivéssemos, mas só que às vezes a explosão é tão grande que ela, por exemplo, uma das coisas que ela faz, uma coisa isso aí é pulso de radiação eletromagnética, pulso de elétron, vem tudo junto, tá? Porque a radiação solar, o vento solar, ele é composto de várias coisas. É composto de onda eletromagnética, de pulso eletromagnético, pode vir até raio gama, né, que é difícil, mas vem. Ondas eletromagnéticas, partículas como prótons, elétrons, núcleos de hélio, um monte de coisa pode vir. Tá? E quando ela chega na Terra, nós temos o escudo magnético da Terra. Isso ajuda muito. Mas às vezes a massa é tão forte que esse pulso, o campo não consegue proteger suficientemente. E esse pulso, essas partículas começam a entrar. Uma das consequências é sobrecarga de tensão na rede elétrica. Na rede elétrica. Então, esse pulso de massa coronal, imagine quando dá um raio, dá uma tempestade, dá um raio. E aí, dá um pulso de tensão, queima nossos aparelhagens, tudo que está ligado à tomada. Já não aconteceu isso com vocês? Hã? Agora, esse pulso do Sol, ele é muito mais violento. Ele pega redes elétricas de um país inteiro, da onde está virado, se a gente tiver virado para ele nessa época, porque a Terra está girando, a gente tem que coincidir de chegar aquele pulso e a gente está virado para o Sol, né? Queima toda a rede elétrica. Mas queima transformadores que fica igual lá o Manaus, lá que os negros ficaram uma semana para arrumar. Se você não tiver substituto, entendeu? Transformador substituto. E os caras dizem que pode demorar 10 anos para a gente restabelecer a rede elétrica de um país. Até como os Estados Unidos, que é super poderoso, rico, tudo. Porque ele queima tudo. Já chegou em 1800 e pouco.
Só que não tinha eletricidade. Tá? 1800 e pouco teve uma ejeção de massa coronal que queimou todas as redes de telégrafo. Os telégrafos foram todos afetados, tudo queimado. Mas era coisa pequena, você trocava tal, né? Mas hoje, uma cidade depende 100% da eletricidade, das usinas hidrelétricas, dos geradores. Isso queima tudo, queima os transformadores. Não, é raro. Não. Não dá para prever essa merda. A gente não sabe nada do que acontece com o Sol. Por exemplo, por que a Terra gelou durante 100 anos? 100 mil anos, quer dizer. Por que a Terra gelou durante 100 mil anos? O que aconteceu? Que fenômeno fez com que a Terra congelasse? Os cientistas têm mil histórias, mil possibilidades, né? Mas você pode até imaginar um afastamento do Sol. A órbita da Terra pode ter mudado. Ela foi mais longe no Sol. Outro detalhe, o eixo de inclinação podia ser diferente. Só com a catástrofe da Atlântica, ele inclinou um pouco. Pode. Alguma coisa pode acontecer com o núcleo do Sol e o Sol diminuir a intensidade de radiação que manda. Bom, vamos supor que o Sol, 10% de radiação cai. Esfria tudo aqui. E pode acontecer o contrário, o Sol esquentar. Então, tudo isso nós estamos sujeitos, porque nós somos aquele pequeno ponto vagando no espaço, em torno de uma estrela. Tudo que acontecer cosmicamente ao redor pode afetar. Nós temos uma coisa chamada planeta órfão. Você sabe o que é um planeta órfão? E por que ele não possui um sistema solar? Coitadinho. Nós temos muitos corpos celestes, até pequenas estrelas chamadas, a gente chama de anãs marrons. A gente chama de planetas órfãos, tipo Júpiter, tamanho de Júpiter, pouco maior do que Júpiter, que fica vagando no espaço, eles não estão orbitando estrela nenhuma. Né? Até que de repente eles passam por perto de nosso sistema solar e possa ser, não diria capturado, porque para capturar é uma coisa meio difícil. Um planeta desse tamanho ser capturado, não tem energia. Não sei se vocês sabem, vocês entendem isso ou não? Por que não pode capturar? Né? Porque como o planeta tem uma massa muito grande, ele tem uma velocidade muito grande. E é muita energia, quando ele entra no sistema solar, deixa eu explicar para vocês aqui. É igual o Oumuamua lá, o Oumuamua, ele não conseguiu, o Sol não conseguiu capturar ele. Exatamente por causa desses fatores. Então, veja bem. Eu tenho aqui o Sol. Um astro que venha de fora do sistema solar, bem que seja grande, ele está vagando, ele pode começar a sofrer pequena atração do Sol, e ele vai aumentando, mas a massa dele é tão grande que a inércia dele é muito grande. Então, ao chegar aqui, a única coisa que dá para fazer é isso aqui, ó, e ir embora. Ele não consegue fechar essa curva aqui. Sabe que a inércia dele é muito grande, a massa dele é muito grande. Então não dá para capturar ele. Mas o que ele pode fazer? Ele pode causar um estrago no sistema solar interno. Então, vamos supor que aqui tenha planetas. Nós que estamos aqui girando. Esse astro, pelo fato dele ser muito grande, a hora que ele começar a passar, ele começa a mexer, a arrastar todos esses planetas aqui, certo? Como se fosse um imã passando por um monte de preguinho, você está entendendo? Ele começa a ser, e ele pode tirar, chega até arrancar planetas da sua órbita e mandar embora para o espaço vazio. Sabia? É possível, ele pode até puxar de tal forma um planeta que o planeta vai arrastando ele, chega uma hora que esse planeta, o Sol também não consegue prender ele vai embora e se perde para o espaço. Ele sofre um strike igual mesa de bilhar, a bola vai embora
Aí pô, vai embora pro vácuo vazio, mas vira órfão também. E pode mexer com a posição orbital desses astros, né? Então a era do gelo pode até ter sido causada por uma mudança na posição da órbita da Terra em relação ao Sol, afastando-se do Sol, por alguma estrela, algum astro intruso, que pode ter passado, não se tem registro, porque ninguém registra isso naquela época, há milhares de anos atrás. Isso gela tudo. E depois como é que põe de volta no lugar? Só engenharia estelar, engenharia sideral. Os ETs têm que falar, vamos consertar essa bosta aqui, vamos trazer de volta, vamos arrumar esse sistema. Não é porque tem que acontecer, você está aí, né? É um jogo de coisa, tudo está acontecendo, né? O universo está aí rolando, né? É um acaso, as forças estão aí. Mas eu acredito que as forças inteligentes do universo podem intervir, eles podem dar essas mexidas, uma segurada, tal, você está entendendo? Tem poder para desviar astros e planetas e mudar a órbita, né? Você vê, por que todo tempo quando nós tivemos aqui não caiu nenhum asteroide na Terra violento para valer? Podia ter caído, né? Entendeu? Então, provavelmente nós temos um observador espacial aí que não deixa cometa bater na Terra nem asteroide. Entendeu? De pequeno não acontece nada, mas os grandes. Olha, não pode cair asteroide acima de 3 quilômetros, é uma desgraça. 10 quilômetros extensão da vida na Terra. 10 quilômetros para o corpo celeste não é nada. Tá? Então, impacto de um cometa ou asteroide. Então pode ser uma outra forma de um karma coletivo. Né? Entendeu? Impacto de um cometa ou asteroide. Qual que é mais perigoso? Um cometa ou asteroide? Hã? Não. O mais perigoso é asteroide. O cometa ele geralmente não tem muita massa. Já o asteroide é sólido, rocha sólida, ele é mais perigoso. Pode ser de ferro, de níquel. A desgraça essa bosta vai cair. Ele tem muito mais energia, tem muito mais inércia. Né? Quanto maior a massa, porque a energia de impacto ela é sempre dada por uma formulinha muito simples de Newton, né? A energia de impacto é meio de mv ao quadrado. Então tudo vai depender da massa do objeto e da velocidade com que ele vem. Essa energia vai ter que ser dissipada no impacto. Então quanto maior a massa, maior a energia dissipada. E você faz o cálculo, dá 1 milhão de bomba atômica. Essa é a merda. Então tem um filme, né, que vocês vão assistir, chama Impacto Profundo. Tá? Impacto Profundo é um filme que fala muito claramente do desastre de um impacto de asteroide na Terra, o que causaria. Né? Então, tudo isso é planetário. E óbvio, sem dúvida nenhuma, uma guerra nuclear, uma guerra total. Né? Uma guerra nuclear total. O que é uma guerra nuclear total? É se a Rússia entrasse na década de 60, por exemplo, em conflito direto com os Estados Unidos e jogasse tudo que tem sobre os americanos jogassem tudo que tem sobre a Rússia. Tá? Aí nós teríamos um impacto assim violento no planeta. Tem um filme, né, para vocês entenderem o que é karma planetário, foi feito em 1998, se eu não me engano, né, um filme chamado The Day After. O dia seguinte, vocês assistiram ou não? Manuel, procura aí, bota aí, The Day After. Bota
os dados aí do filme The Day After que vocês vão ver. Então, é a história de um ataque nuclear nos dias atuais. Tá lá, olha lá, The Day After. Então, é um ataque nuclear mundial, uma guerra mundial, e depois vai se descrever os dias seguintes, os dias subsequentes a esse impacto, essa guerra. O que vai acontecer no dia após dia, 30 dias, 60 dias, o que acontece com a civilização no planeta? Né? Uma cidade como a região norte dos Estados Unidos fica inabitável. Vocês vão ver que chega um momento que não sabe o que fazer. Quem sobreviveu vai morrendo aos poucos. O clima do planeta vai mudando, porque ocorreu o inverno nuclear. É uma coisa assim, muito louca. O dia seguinte é um ataque nuclear. Quem não morreu no impacto vai viver as consequências do Day After. É muito bem feito esse filme, tá? Vocês podem assistir que vocês vão curtir. Quem não viu, assista para entender como é que funciona a coisa. E hoje, você tem que entender que nós temos um arsenal hoje guardado capaz de destruir a Terra mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes. É só 1% do arsenal sendo lançado, a gente destrói o planeta. Tá? Então, fica a dica, como diz, né? Qual que é a forma que você quer escolher? Né? Bom, tem uma outra coisa que pode acontecer, né? Aí não tem como prever. Tem como prever, nós não. Uma explosão estelar de supernova próxima a nós. Existe toda essa discussão hoje em dia, né? Da Betelgeuse, né? A Betelgeuse é uma das estrelas da constelação de Orion, né? Que ela fica no quadrante de Orion lá, que provavelmente ela está prestes a entrar em supernova. Ok? É uma explosão estelar inimaginável para vocês. Tá? Ok? Então, se nós estivéssemos a uma certa distância, nós podemos sofrer consequências muito drásticas pelo impacto dessa explosão, até extinguir vida no planeta. Só que a gente tem sorte que Betelgeuse está muito longe, né? Assim, o pessoal fala que a segurança 10 anos-luz. Nós temos que estar no mínimo a 10 anos-luz de distância para não sofrer consequências muito graves. O quê? Acho que é 800, está bem longe. Agora, quantas estrelas nós temos ao redor da Terra, do nosso sistema solar, que está abaixo dessa distância e pode entrar em supernova? Você está me entendendo? Então, é um problema. Então, os caras conseguiram descobrir uma outra coisa meio maluca aí, ultimamente, chamado explosão de raio gama. Né? Tem determinados astros no espaço que em determinado momento de morte de uma estrela ocorre uma explosão muito atípica e ela lança um facho muito grande de raio gama. É um raio extremamente mortal. Se pegar na Terra, se estiver na direção do planeta Terra, isso pode vir até de mais longe. É como se fosse um canhão atirando. Um feixe de raio gama no espaço. Né? É o pior tipo de radiação. Por que é o pior tipo de radiação? Vamos ver. Me explique. Por que raio gama é o pior tipo de radiação? Oi? Então, mas onde são gerados raios gama? Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você tem um elétron transitando de uma camada para outra, elétron, certo? Toda vez que um elétron salta de uma camada para outra, você cita um elétron, ele salta. Tá? Deixa eu explicar para vocês.
vocês aprenderam no colégio o salto quântico, né? Então vamos lá. Toda vez que você tem duas camadas de energia, né, da eletrosfera, do átomo, né, aqui a gente tem dois níveis de energia, a gente tem um ΔE. Então, toda vez que você tem um elétron aqui, você excita ele, ele salta lá para cima. Mas quando ele salta aqui, ele está numa condição que a gente chama de instabilidade. E então a tendência é ele voltar. Então, para ele voltar, ele tem que ele emite uma quantidade de energia que é o ΔE, que é essa diferença aqui. Tá? Eu excito ele, né? Essa lâmpada de gás, ela é assim, ó. Eu tenho um gás ali dentro, através de um fluxo de elétrons que passa no meio do gás, ele começa a se chocar com os elétrons do gás e joga o elétron para cima. Como esse gás é excitado, né, a gente chama de gás excitado, ele não gosta de ficar excitado, a tendência é o elétron voltar. E quando o elétron volta, ele emite um fóton dessa energia aqui. Ele emite um fóton. Só que esse fóton que ele emite não é visível. Tá? Ele é na faixa de frequência um pouco acima do visível, ele é lá para o violeta. Você não vê. Então o que a gente faz? A gente tem que fazer uma segunda mancada aí, é pegar a camada externa do vidro lá e pintar ele com fósforo branco. Entendeu ou não, Carlão? Hã? Então, aí na camada do vidro aqui, ó, da lâmpada, não é o caso do LED, não. O LED não funciona assim. Eu coloco um fósforo branco aqui. Então, como esse elétron, esse fóton que saiu daqui, ele não é... Porque esse ΔE, ele é assim, ó. Ele é H vezes a frequência. Tá ok? Então, a frequência dele é que vai dizer se ele é raio-x, se ele é raio de luz, o que ele é, se ele é raio gama, até, tá entendendo? Então, geralmente, esses gases, na desexcitação, ele emite um conjunto de fótons muito de alta frequência, acima do ultravioleta, sabe? Então, o que eu faço? Eu pego esse fóton, faço ele bater aqui, aí ele vai excitar os elétrons de fósforo, vai acontecer a mesma coisa, só que a hora que, no caso do fósforo, que ele desexcitar, ele cai na faixa do visível. Então ele emite, o fósforo brilha, né? Você está entendendo? Ele brilha exatamente e dá a luz que a gente vê que clareia nosso ambiente. Mas o seguinte, ó, geralmente o caso é o seguinte: numa transição eletrônica, o máximo que você pode conseguir, né, de energia é uma frequência de raio-x. Certo? É uma frequência perigosa, mas não é. Né? Aí, acima do raio-x, lá para frente, nós vamos ter que de uma energia. Então, o raio-x vai de uma frequência até uma frequência, uma faixa que a gente chama de raio-x. Agora, acima do raio-x é o raio gama. Esse sim é muito energético e muito perigoso, mas ninguém consegue fazer raio gama ser gerado dessa forma. Então, como é que ele é gerado? Isso é física, meu filho. E aí, Carlão, como é que eu gero raio gama? Na explosão da bomba atômica tem raio gama. Dá um puta pulso de raio gama que queima todo o equipamento eletrônico também. A hora que a bomba explode. Hã? Carlão, numa bomba atômica eu mexo com o quê? Isso é transição nuclear. É salto quântico dentro do núcleo. É próton saltando de um nível para outro. Põe a tabelinha de espectro de radiação eletromagnética. É uma foto. Aí que eu já vou mostrar para os... Põe o grande aí na lousa, senão o pessoal não vai enxergar. Pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, que
Somente núcleo atômico de 10 a 20, ó, gera frequências aí, ó, né? Não, essa aqui é de tamanho, né? Não é como bem de onda. Aí, os raios gamas aqui em cima, tem os raios X e raios aqui na ponta do coisa aqui. Tenta abrir só essa foto aqui para mim, ó. Essa foto aqui, ó. Não, volta. Essa foto, amplia ela. Não, só clicar em cima dela, ela abre, ela amplia. Hã? Você vai para o site? Uhum. Não? Oh, sem vergonha. Corna. Uhum. Conseguiu aí, filho? Na hora que você conseguir, você me fala. Né? Então, esse raio gama, quando você tem transições nucleares, então a energia é muito alta. E aí, numa explosão atômica, numa explosão nuclear, explosão de núcleos de estrela, tal, sempre tem radiação gama. Então aí, essa radiação gama, ela arrebenta mesmo. Ela destrói tudo que entra pela frente dela. Ela é extremamente perigosa. Tá? Então, é por isso que os reatores atômicos aí, você ficar exposto, né? Se tiver gama ali, você está perdido. Tá? Olha lá que legal, tá vendo? Tá? Por que se chama radiação ionizante? Ó, o que é interessante é o seguinte, ó, acima do violeta, então tem ultravioleta, tem o raio X e raio gama. Olha que interessante. Quando você tem acima de 10 a 16 aqui do comprimento de onda, a radiação se chama ionizante. Por que ela é ionizante, cara? O que ela faz? Ela ioniza. E o que é uma ionização? Não. Mas vocês são fueda, não? Calaio, como diz o Piracicabano. Hã? Não, calma, vamos com calma, eu não vou falar bobagem. Eu não vou ficar falando coisa que vocês não sabem. Vamos supor que eu tenho um átomo. Vamos pegar o átomo mais simples de vocês aí. Né? Vamos pegar qualquer átomo. Você tem a valência dele na última camada. Está lá. Então o elétron está lá. Se eu meter uma radiação ionizante, que ele arranca esse elétron daqui, ó, esse elétron vai embora. E ele fica positivo. Ele fica com a valência positiva. Qualquer átomo que você tira elétron da última camada, né, ele fica ionizado. Ionizado significa que o átomo ele é neutro, certo? O átomo eletricamente não é neutro? É ou não é? Você tem, no núcleo você tem 10 prótons e na eletrosfera 10 elétrons. Então, você tem o átomo é neutro, ele é neutro eletricamente. Certo? Agora, o que é ionizar? Ionizar é você transformar o elétron não neutro. O átomo deixa de ser neutro, ou ele é positivo ou é negativo. Se eu tirar elétron, o positivo está ganhando. Então o átomo fica positivo, então ele fica sujeito a receber elétrons. Ele fica muito reagente, ele reage muito depois. E isso a nível celular não é bom. Tá? Então, por isso que todo átomo ionizado é um átomo que perdeu elétrons. E ele fica com a carga elétrica positiva. Certo? Então ele fica sujeito a atrair elétrons, a reagir com substâncias, né, com a valência solta. Né? Entendeu? Então isso significa um átomo ionizado, um átomo com uma carga elétrica não neutra. Né? Por isso chama ionizou. Ele não é mais neutro. E quando ele não é neutro, ele vai atrair alguma coisa, de qualquer carga elétrica diferente, ele vai atrair. A tendência é ele procurar voltar para o equilíbrio. Né? Você sabe que as ligações das substâncias de átomos são ligações iônicas. Tem ligações covalentes, ligações iônicas, todas as ligações que vocês aprenderam no colégio, vocês não lembram mais? Né? NaCl é uma ligação o quê? NaCl. Que ligação que é entre esses dois átomos? É covalente, trivalente, iônica. Eu acho que é
O indiano você é de bem. O que que eu... Hã? Quem disse? O Google? Ai, ai. Esse Google, não? Né? Você tem dois átomos ionizados e você conecta ele eletricamente pela uma ligação muito forte. Certo? Uma das ligações mais fortes que tem. Bom, perguntas. Vamos ver se tem perguntas para nós aí. Podemos dizer que os vulcões que estão voltando ativos são presságios de karma planetário ou algo pior? Bom, vulcão, ele provavelmente ele é sempre local. Ele nunca causa um evento planetário, a não ser super vulcões. Né? Por exemplo, você vê um vulcão, o Krakatoa, lá em Java, quando ele explodiu. Você acredita que a onda de choque dele deu 5 voltas no planeta Terra? A onda de choque, ou seja, até o barulho foi escutado aqui no Brasil. Lá explodindo na Krakatoa. As ondas chegaram a centenas de quilômetros do Krakatoa. Tá? Então, mesmo assim, o evento causado por ele não é um evento planetário. Mas as pessoas dizem que as cinzas do Krakatoa, ela diminuiu em tantos por cento, acho que 10% a luz solar sobre o planeta inteiro, durante meses, porque ele lança uma camada de cinza na alta camada da atmosfera, né? E impede a luz solar de entrar na Terra e esfria o planeta. Não pode ficar por muito tempo. É bom que depois a cinza vai caindo, ela vai assentando no solo, né? Mas o que não acontece com o que o pessoal chama de supervulcões. Tem um supervulcão nos Estados Unidos, exatamente lá na região do Yellowstone, que é uma região extremamente, o vulcão, você vê geysers, coisas na flor da pele, o calor da terra está ali na flor da terra. E ali é uma zona muito grande e esse supervulcão já entrou em erupção. Então, se ele entrar em erupção, ele pode levar o planeta a uma extinção em massa. A gente chama de extinção em massa. Tá? Porque a explosão dele, a quantidade de cinza que ele vai jogar, de calor, ele vai mudar o clima do planeta, ele vai causar uma desgraça total durante séculos. Não é durante uma semana, um mês. Né? A estabilização do planeta se torna difícil depois de muito tempo. Então isso é um karma planetário. Vocês têm que diferenciar o que é planetário do que é local. Tem alguns vulcõezinhos que eles só matam a gente ali em volta. Né? Se o Vesúvio entrar em erupção, é só italiano que vai para o cacete. Né? Só lá, não vai chegar aqui no Brasil. Por isso vocês têm que diferenciar o que é um karma planetário de um karma local. Um terremoto é mais local. Você vê, o Brasil não tem terremoto. Né? Cara, um terremotinho, nunca morreu ninguém com terremoto no Brasil, só uma vez, né? Que deu um terremoto aí em Minas Gerais, caiu um muro lá, matou um cara. É verdade, é puta azar, né? O cara mineiro tá lá, não faz bosta nenhuma, tá na rede. E dá um terremoto e ainda mata desgraçado. Um lugar que nunca teve terremoto. Aí é muito karma. Pô, só no meu, né? Aquela coisa, né? O Covid foi só um aperitivo para o que está por vir? Ou o karma planetário já foi pago para a humanidade? Não, o karma planetário, a humanidade não pagou karma nenhum ainda. A humanidade tem uma dívida desgraçada, só o frango que ela come todo dia e a vaca que ela maca todo dia, tem um karma pesadíssimo à frente ainda. Né? Agora, vamos pagar com o karma planetário ou vamos fazer uma mudança, uma transição planetária mais light? Como é que vocês querem? O planeta tem muita gente boa também, não é só gente ruim. Então tem separação, porque o karma planetário é todo mundo. Pega o bom, o ruim, mais ou menos. Escapa ninguém. Né? Então é melhor que a gente tenha uma transição controlada pelas forças superiores, né? E que seja de uma forma diferenciada para que os bons possam ter os seus frutos. Os bons não possam pagar o pecado dos maus. Né? Porque o karma planetário é coletivo.
O que é o Sol na visão esotérica ou espiritualista? Sendo ele uma fonte de energia imensa, qual a relação dele com o universo e o comando planetário? Ele é uma fonte de poder que chamamos Deus? Não, não é assim. Eu acho que as pessoas exageram, os esotéricos exageram demais. Né? Assim como se a gente for olhar para uma coisa muito mais profunda, se você vai lá na partícula elétron, eu já discuti isso no meu curso de física quântica. Tudo que compõe o universo, prótons, elétrons e nêutrons, é a base. Então, se você discute na construção do elétron, que o elétron é uma entidade consciente, ele emana de Deus, ele é uma emanação energética de Deus, então ele tem uma consciência, ele vai agir de uma determinada maneira no universo. Os cientistas sempre trataram o próton e o elétron como partículas mortas, como objetos mortos, sem consciência. Não é o que a gente está discutindo ultimamente, que todo ser tem um padrão de consciência associado, até a mais ínfima rocha, até o mais ínfimo átomo. Porque ele emana de uma inteligência divina, da criação do universo. Né? Então, todos os elementos estão neste universo, dentro de um projeto, para que tudo isso que nós estamos vivendo aqui possa existir. Se não existisse uma estrela, nós não estaríamos aqui. Se não existisse um planeta com a Terra, num clima com água muito gostosa, da temperatura, a gente também não existia. Então todas as condições são perfeitas, de temperatura, pressão, gravidade da Terra, tudo perfeitinho, bonitinho, atmosfera, tudo legal, para que nós possamos existir aqui. Olha quanta coisa não teve que dar certo para que a humanidade, eu e você, pudéssemos estar aqui vivos e existindo neste mundo e vivendo essa experiência. Então um monte de coisa. Um monte de coisa cósmica, estelar. Por exemplo, a Lua. Se não existisse a Lua, a Terra não teria vida. A Terra ela ficaria muito oscilando no espaço sem a Lua. Essa oscilação causaria muitos terremotos, muito problema de maré aqui, muita confusão aqui no planeta, e a atmosfera não teria essa atmosfera que nós temos. Nós teríamos ventos, aí, furacões constantes, que ficaríamos que nem Vênus praticamente. Vênus tem alguma Lua? Hã? Quem já viu Lua de Vênus? Vocês vão procurar no Google lá, ó. Perderam essa aula. E aí, Vênus tem Lua? Ou vocês não conseguiram responder essa pergunta, tem que ir no Google mesmo. Ô Luna, deixa o Moisés procurar essas coisas. Você não tem que ficar mexendo nessas coisas aí. Não, o Moisés está aí para isso. Né? Foi pago para isso. Oi? Tem não? Será que é por causa disso que ele é uma desgraça de planeta? Que o vento mais fraco, a brisa mais tranquila da tarde lá em Vênus é 300 km/h. E furacões lá dá vento de 600 km/h, até 800. É um light o planeta, né? Agora, a pressão atmosférica é muito alta, CO2, a pressão atmosférica é altíssima. Chove ácido sulfúrico no planeta, é uma beleza. Né? Um planeta do amor, ainda. Né? Será que ele é assim porque não tem lua? Será que se a gente desse uma luazinha para ele, ficava numa boa? Né? Coitadinho, tá sem lua. Mercúrio tem lua? Ela vai lá procurar de novo se tem lua no Mercúrio. Vocês fugiram da escola, não? Quais planetas não tem lua? É mais fácil procurar isso, né? Tem lua, Mercúrio, Ju? Carlão? Você fugiu dessa aula de astronomia? Olha, também não, tadinho de Mercúrio. Caralho, não? Ô planetinha, coitado. Esses caras... E Marte tem lua? Vocês não sabem se Marte tem lua? Precisa consultar no Google. Marte é quente? Marte é frio. Marte é gelado, bem fresquinho. Marte é fresco. Marte tem 2 luas, gente.
É, Phobos e Deimos. Oh. Você sabia que essa lua Phobos aí, ela gira ao contrário, essa desgraçada? Uma delas gira ao contrário, é. E te digo mais, ela está numa órbita tão baixa, mas tão baixa que ela vai cair em Marte. Vai dar uma desgraça do cacete quando ela cair em Marte. Ou ela vai embora, ou ela vai sair, vai embora, vai afastar. Ela vai perder. Ela provavelmente ela é um asteroide capturado. Tá? Porque ela é muito menor que os asteroides nossos, sabia? Ceres lá é muito maior que o de Marte. Por exemplo, por isso que você tem, né? Que a tendência é quando você tem a formação do sistema solar, todos os corpos vão girar na mesma direção. Né? E a estática, as pontas de força tem aquele mesmo ângulo, aquela coisa toda, tá? Mas Phobos tem uma lua que gira ao contrário. Você sabia que tem planetas que têm rotação ao contrário? Vamos ver quem sabe aí. Rotação ao contrário. Pesquisa aí, planetas com rotação ao contrário. Assim, rotação ao contrário. Se você pega o sistema solar... Não. Hã? Então, aí que tá. É muito interessante você fazer essas pesquisas aí. Né? Então você tem o Sol, e aí você tem o plano da eclíptica. Vamos supor, você tem dois planetas. A tendência é eles girarem assim. Tudo no mesmo sentido. Agora tem alguns planetas que não, eles não obedecem, eles começam a girar ao contrário. E aí? Por quê? Isso você tem que ir lá na origem da formação, você vai ver o que acontece, porque ele pode ter sofrido uma porrada. A ideia é todo mundo girar junto, porque eles entram numa formação, a inércia faz com que eles tenham esse processo. Agora, se ele vier e tomar uma porrada de um asteroide, na época da formação do sistema solar lá, ele está girando assim, ó, bonitinho, como todo manda figurino. Aí vem um filho da puta de um asteroide e bate nele aqui de quina assim, ó, ele pode parar a rotação e inverter a rotação. Daquela de quina assim, entendeu? Isso acontece. E aí a explicação que os cientistas têm para esses caras que rodam ao contrário é isso. É uma calcetada. Então, gente, tudo pode acontecer cosmicamente com o planeta como um todo. É o famoso Nibiru. E o Nibiru? Vocês já esqueceram de Nibiru, né? Será que Nibiru existe ou não existe? Será que ele ainda vai passar e os Anunnaki vão vir aqui pegar a criancinha? Porque criancinha, essa criancinha é aquele baby beef, né? Daquele baby beef gostoso, assim, pô, canibal. Canibal adora aquele bifinho de neném. Sabe? Da mesma coisa que vocês pegam o bezerrinho lá, tadinho dele, né? E mata ele para comer. Não tem quem disse. O seu passado te condena, minha filha. Né? E o karma, né? Tem karma lá atrás. Você está entendendo? Fazendo não fui eu. Né? Então, os Anunnaki estão aí para comer criancinha. Eles adoram churrasquinho de criança. Viu, Ju? Principalmente aquelas bundas gordas, assim, beleza, dá um bifão. Dá um bifão, né? É? É o famoso picanha, né? A picanha não vem mais ou menos daí? Já tivemos projetos kármicos de planetas próximos que, quando conseguirem ir para o espaço, ambos entraram em guerra? Não. Não. Nunca existiu guerra interplanetária. Tá? Isso é uma coisa só de filme de Star Wars. Tá ok? Tá ok, como diz o presidente. Vocês estão percebendo que as distâncias interestelares, elas impedem que gente burra suba para o espaço? Ser primitivo, vão para o espaço fazer alguma coisa? Você vê, já temos bomba atômica, arma nuclear, temos tudo, mas não conseguimos nem ir para a Lua direito. Entendeu? Mas é muito interessante se a gente pensasse na seguinte situação. Imagine se Marte fosse um planeta um pouco maior em termos de massa
e tivesse todo um sistema planetário de forma de vida lá também, e uma humanidade lá também. Quando as nossas duas tecnologias começassem a aumentar, iria haver o contato inevitável entre as duas civilizações. Haveria guerra? Não, o lance é o seguinte, o lance que vocês têm que entender é o seguinte, para você atingir um grau tecnológico sofisticado para fazer viagem interestelar, né, tem que acontecer uma coisa que vocês não esperam. É inevitável, faz parte da lei do universo. É a descoberta da vida após a morte, é a descoberta do espírito. Toda vez que você descobre vida após a morte, aí eu pergunto, qual é a vantagem de você fazer uma guerra? Se uma guerra só serve para você destruir e matar o inimigo, aí você descobre que nem o inimigo nem você morre. Qual o sentido de se fazer uma guerra? Por isso que não existe guerra nas estrelas. Que todas as civilizações que avançam, a primeira coisa, todas as civilizações são coordenadas pelo alto, cara. Elas são coordenadas, os projetos são coordenados. O comando planetário não deixa aquela civilização subir no espaço, sem antes acordar para o espírito. Ela está sob controle. Todas as civilizações planetárias estão sob controle de inteligências avançadas. É isso que vocês não podem esquecer. Não tem guerra nas estrelas. Tá? Outra pergunta. O senhor pode fazer uma aula sobre a geometria sagrada? Queria entender realmente como funciona isso. Eu vou tentar montar algo assim para vocês. Hoje foi noticiado na mídia que tem um cometa enorme vindo em direção à Terra. Poderia falar sobre isso? Teria relação com isso? Bom, claro que não, meus irmãos. Olha, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esse planeta, ele é tão... Esse cometa é tão interessante, então o filho da puta vai passar a distância mais perto que ele vai chegar da Terra é daqui a Júpiter. Os caras não falam nada para vocês, só fica botando medo em vocês, né? Ai, porque vem um cometa gigante e tal. Vai ameaçar a Terra? Não vai nem, vocês nem vão ver o filho da puta esse bobear. Entendeu? Sabe? É igual o Parmeira que não tem mundial. Entendeu? Ninguém vê. Ninguém explica nada para vocês, né? Só bota medo. Oh, o cometa está chegando. Está chegando, puta que pariu. O cometa já vai, a maior aproximação que ele vai chegar vai ser em 2030, não sei que dia aí. E ainda, a distância Terra-Júpiter. Nem Júpiter, que é 300 milhões, faz alguma coisa para nós. Né? Você não pensa. Não é. O dia que eu correr, vocês correm, tá? Vocês ficam prestando atenção no Lalá. E se o Lalá correr, vocês correm também. Pode correr também, que se o Lalá correr, vocês correm. Né? Se eu deixar um cartaz aqui na luz assim, ó, fui para Orion, não volto mais, fodam-se. É isso que eu vou escrever aqui na luz. Peguei uma nave, ó. Deixei comida para os gatos. Ou levo tudo comigo. Boto tudo na nave e levo todo mundo comigo. Vocês podem correr também, que o bicho vai pegar. Uma vez as pessoas ficavam me perguntando, Laércio, quando que vai acontecer? Quando é que eu posso largar de tudo e correr para o mato? Fala, o dia que eu correr para o mato, você vai atrás. Antes você precisa se preocupar com nada. Você vê todos os apocalipses que você fica inventando aí, vocês nunca viram o Laércio correr para o mato. Tá? Então, fica tranquilo. Tem perguntas mais? Acabou? Tá? Então, presta muito bem atenção em tudo isso que eu estou falando. Não, sempre consulte um astrônomo como o Lalá nesses casos. Não tenha medo de nada, sabe aquela coisa toda? Né? Esse objeto que foi descoberto aí, que está falando a mídia aí, eu já estou atrás dele faz tempo. Tem um brasileiro atrás, sabia? É um brasileiro lá numa faculdade americana, lá no deserto, lá. Ele é estagiário ainda. Ele faz mestrado, ele é estagiário no Observatório Astronômico
E o chefe dele, o professor dele, é que descobriu, eles dois, né, na pesquisa, descobriram esse cometinha aí, Light. Mas não tem perigo nenhum, não, tá? Fica tranquilo que tudo é comum isso aí. Isso aí tem de monte. É o que mais tem nesse sistema solar é cometa. Inclusive, eu viajo para São Paulo sempre de cometa. Né, Carlão? O cometão leva nós para baixo e para cima. Quanto que eu já não andei de cometa na minha vida? Então, pessoal, é isso. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Então, as pessoas tinham muito medo desse Nibiru, né? Esse astro intruso, esse planeta que poderia estar causando desastre. Mas, em todas as pesquisas que nós fizemos, ele não existe. Ele é uma má interpretação dos textos sagrados lá atrás, ligado aos sumérios, aos babilônios, aquela coisa tudo, né? Então, que saiu essa discussão no 14º planeta lá, né? Do Zacarias Sitchin, né? Que levanta essa discussão tudo, né? Então eu já falei muito disso aí para vocês, já até fiz estudo, levantei órbitas de possíveis astros e tal, mas nada foi encontrado até hoje, né? Desse porte tão grande que poderia... Chapisco, o que você está fazendo aí fora, enchendo o saco? Dá a volta aí. O meu gato que está lá fora na porta, arranhando a porta para entrar. E a outra está aberta. Então é isso aí, pessoal. Então, nós estamos sujeitos a karma individual, karma planetário, tomar chifre todos os dias, né? Aquela coisa toda. Então, né? O Carlão fez uma pergunta. O Carlão fez uma pergunta muito interessante aqui, antes da gente terminar. Se 86% das almas encarnadas hoje na Terra estão na primeira encarnação na Terra, então eles vieram até para pagar um karma coletivo? E agora? Né, Carlão? Para viver um karma planetário coletivo, né, Carlão? Vamos todos nos lascar junto. É isso aí. Também, não pode passar buraco negro perto da Terra. Buraco negro da zebra. Eu esqueci de falar assim, pode ter uma estrela, por exemplo, pode ter uma estrela que virou um buraco negro e vaga pelo espaço também, né? Mas é uma anta ululante. Meu, jatinho de urubu. Ai. Então tem um monte de desastres planetários que poderiam levar o mundo inteiro a sofrer as consequências planetárias de um evento. Aí não teria bom nem mal, grande, pequeno, monge e tal, todo mundo na dança. Né? O Presságio é muito interessante, que o filme Presságio, do Nicolas Cage, ele é um filme, quem não assistiu, ele termina com a extinção do planeta. Não tem salvação. É uma ejeção de massa coronal mega gigante do Sol. Nem se você entrasse em cavernas profundas, você conseguiria sobreviver. Que a radiação iria penetrar. Ela iria, em primeiro lugar, acabar com todas as formas de vida da superfície, plantas, animais, a cadeia alimentar seria rompida, né? O que aconteceria? Você teria que ficar, se você tivesse um bunker de chumbo, tal, bem construído, dá para sobreviver. Aí espera passar, aí sai. Aí sai replantado de novo. Né? Mas o clima da Terra entra em colapso. Você muda todo o ecossistema, queima tudo, mata as plantas, tal, o clima entra, demora para o planeta se estabilizar de novo. Tem um filme também que vocês podem assistir, que está na Netflix, chama O Último Refúgio. É um filme do impacto de um asteroide na Terra. Tá? Então eles vão, o filme inteiro, eles vão ter que entrar num abrigo construído pelo governo e vão ficar mais ou menos, depois do impacto, o impacto acontece, a destruição final, o último refúgio. Esse filme é legal, ele é bem feito, tá? E vocês vão ver que só sobrevive quem está no abrigo. Eles vão ficar 1 ano e meio dentro do abrigo, depois eles saem para fora. Depois vão reconstruir o mundo, não tem jeito. Isso é um karma planetário, tá ok? Então assistam esse filme é legalzinho também. Para a gente ter uma ideia.
Não, o Nevoeiro não. O Nevoeiro é legal. Você já assistiu o filme Nevoeiro? Ele é um romance do Stephen King. O Stephen King é muito inteligente. Hã? É, mas você descobriu o que aconteceu. O que aconteceu? Vai. Vamos ver se vocês são inteligentes. Porque ele não fala o que aconteceu, ele não mostra. Só tem uma cena. Né? Mas o que aconteceu? Quem assistiu? O Nevoeiro. Você assistiu, Carlão? Nevoeiro? Você assistiu? Da onde vem todo aquele nevoeiro e todos aqueles animais, aqueles bichos? Foi uma experiência onde eles abriram um portal, a ideia é essa, eles abriram um portal para um universo paralelo, onde esse universo paralelo tinha uma atmosfera super densa e animais na idade da pedra, na idade dos dinossauros, na idade dos gigantes. E toda essa atmosfera entrou no nosso mundo. Por isso que criou o nevoeiro e criou a portal, esses animais entraram tudo na nossa atmosfera, que a gente compartilhou a atmosfera, né? Ou seja, a gente rompeu ela. É isso que eles querem dizer no filme, né? Tá? Por isso que depois eles fecharam o portal e saíram matando. O exército saiu matando todos os animais lá, viu? Saiu dando tiros, canhão. O final do filme é isso. É muito legal. É muito legal porque o filme inteiro se passa dentro do supermercado. É dentro do supermercado, o filme inteiro. E você sabia que eles fizeram na Netflix o seriado, né? Tem 10 capítulos. Mas eles não vão até o fim. Eles iam fazer acho que segunda temporada, até agora não fizeram ainda. Porque eles têm que esclarecer o que é que aconteceu. Porque o filme inteiro, o cara está no supermercado. Está todo mundo no supermercado, numa cidadezinha do interior. Aí dá uma explosão. Tipo uma explosão que treme tudo, cai tudo, faz um terremoto. Ninguém sabe o que é. Aí a cidade inteira começa a ser inundada por uma nuvem. Um nevoeiro gigantesco, extremo, um silêncio total, cai todas as linhas de transmissão, internet, televisão, telefone, nada funciona na cidadezinha. E aí, enche do nevoeiro e todo mundo que vai sair do supermercado morre. Esses animais gigantes atacam, abelha gigante, tipo de dinossauro andando na rua, a puta desgraça, ninguém sabe o que aconteceu, e ninguém consegue sair do supermercado. Não tem comunicação. O Stephen King é um gênio, né? O desgraçado é foda para fazer filme. Ele é muito bom como escritor além de ser um escritor de ficção, ele é um escritor vamos assim, como é que a gente fala? Como é que fala? Eu esqueço o termo. Suspense, isso. De grande suspense. Quando os caras foram fazer um teste com a bomba nuclear, o primeiro teste com a bomba atômica, é verdade, isso que eu vou falar para vocês, é verdade. Até o chefe do projeto ele tinha dúvidas. Ele tinha dúvidas. Eles iam criar, pela primeira vez na história, uma reação em cadeia em larga escala. Eles não sabiam se eles podiam queimar a atmosfera inteira do planeta e eles não conseguiam parar essa reação em cadeia do núcleo atômico. Até que a primeira experiência foi feita, eles viram que isso só acontecia com aquele núcleo de urânio, com aquela quantidade, e não ia extrapolar pelo solo, pelo material, tudo que tivesse em volta. E ninguém ia parar até desintegrar o planeta inteiro. Sério, eles tinham essa dúvida. Olha que louco. E os caras mandaram pau, foda-se e tal. Igual os negros estão tentando abrir um mini buraco negro, né? Né, Carlão? Quando você faz um choque de partícula no reator, 2 prótons se chocando, nesse instante você tem um mini buraco negro. Porque a massa se torna tão condensada e o raio se torna tão pequeno que você cria uma dobra espacial ali muito grande que você pode começar a sugar tudo. Daí não para, ele vai crescendo. É um buraco negro que vai crescendo, vai sugando tudo que está em volta, suga o planeta inteiro. Aí é um karma planetário. Né? Essa foi para Cucuia. Uma experiência mal sucedida. Né? Então esses são os problemas científicos aí que você não sabe. Igual a pandemia. O cara está mexendo com um vírus lá no laboratório. Né? Dá um beijo na namorada, pum, caiu. A piada puta espada, né? Fica no celular lá distraído, né? Pá, então tem aquela coisa toda, né? E aí a gente não sabe que isso espalha para o planeta. Certo, Ju? Coronavirus.
Não se esqueça que em 2019 acabou a data limite. Né? Agora vocês estão à mercê do... Vocês estão na mão de Deus. Agora acabou a data limite. Vamos ver o que vai rolar. Vai rolar coisas ainda. Esse planeta vai ver coisas interessantíssimas ainda. Pena que eu não posso falar, cara. Senão eu ganhava milhões na Bolsa de Valores. Não é brincadeira, né? Não pode falar essas coisas, tá? Então, pessoal, namastê, muita paz. Até semana que vem, que nós vamos estar falando sobre tecnologia, sobre eventos passados, marcas da presença extraterrestre entre nós, tá? Namastê.